Hello, Hello, como vai? tudo bem? Colorida, né? Coloridíssima. Tô na minha Saúde. cartela. Aham. Na minha também. Também. Lígia, obrigado. Imagina, Coração. obrigada eu. Por você ter aceitado, é o correto, ter aceitado esse convite. Meu nome é Franklin, eu sou médico, cirurgião geral, cirurgião vascular, professor universitário e sou consultor de imagem graças a esta que está aqui na outra tela. A Lígia foi minha professora. Obrigada pelo convite. Um convite tão especial desse não dava para recusar. Meu negócio é dar aula, você sabe disso. Eu sou a Lígia Falcão, eu sou advogada por formação, né? Exerci por 11 anos o direito tributário e há 5 anos eu fiz a minha transição de carreira para essa profissão que eu amo, que é a consultoria de imagem. Então, eu sou consultora de imagem atualmente e, além disso, sou professora, trabalho na Ecole Superhead Looking, onde você fez a sua formação, né? Onde tivemos a oportunidade de nos conhecer. E tenho uma empresa chamada Miroir, consultoria de imagem, onde eu atuo também como consultora de imagem e, paralelo à Ecole, onde eu dou algumas outras formações, alguns outros workshops. Aqui uma foto minha para me apresentar e, propositalmente, eu coloquei uma camisa verde com uma calça vermelha. Pode notar que já é formando uma harmonia que é complementar. A gente vai falar sobre isso. Aqui eu garimpei uma foto de Lígia, escolhi uma bem colorida. Meu Deus, bem colorida. Então, aí está, Lígia. Vou definir aqui cores de uma forma métrica, pessoal, para todo mundo que está aí. Tem bastante consultora de imagem aqui, disse que assisti hoje, porque cores muitas vezes são o calo de muita gente. Eu, de propósito, estou com essa camisa aqui, que é num tom de roxo, para demonstrar também que é possível usar várias outras cores e sair do padrão. Cor é um resultado. O estímulo luminoso entra no nosso olho e estimula lá atrás, na retina, né? E vai agir lá no cérebro, no lobo occipital. Tem uma área chamada área 23, e não vale a pena falar nisso aqui, entrar nesses detalhes, mas graças a isso, essa luz que entra, o cérebro vai interpretar e isso vai desencadear uma sensação. Como as cores comunicam. As cores expressam muita coisa e também mexem muito com as emoções. Lígia, fala um pouco aí da sua experiência, de como você se apaixonou por cores, né? Para que a gente possa também absorver um pouco desse conhecimento. Na verdade, como diz um colega seu de profissão, né, não da mesma área da medicina, mas também médico, né, que foi o Jung, ele diz que as cores elas são o idioma do nosso subconsciente, né? E a partir daí a gente pode correlacionar com isso que você acabou de falar, né? De que, de fato, as cores, elas comunicam muitas emoções, muitas sensações, né? E, para além disso, né, as cores, elas falam também de um contexto econômico-social, de um contexto político, de um contexto cultural. Para além das emoções, elas comunicam também tudo isso, né? E por isso que quando a gente fala de consultoria de imagem, né, e traz esse viés das cores para dentro da consultoria, é algo que a gente nunca pode deixar de lado, porque a gente está tratando de comunicação não verbal, né? E a comunicação não verbal é tudo que a gente escolhe colocar na nossa vestimenta, né? Todos os signos da vestimenta, seja um acessório, seja uma roupa, seja um corte de cabelo, um batom, uma calça, uma bolsa, um sapato, enfim, né? E tudo isso está comunicando. E cada um desses elementos, exatamente. E cada um desses elementos, ele possui cor. Então, quando a gente fala desse não verbal, e aí a gente pode falar da pizza de Merrabian, a gente sabe que tem uma discussão hoje, né, com relação a esse estudo que foi feito por ele há muitas décadas atrás, mas que ninguém ousa discordar de que boa parte, a maior parte, eu diria, né, da nossa comunicação está no não verbal. E eu, como entusiasta desse tema, ouso dizer que no não verbal e dentro desse não verbal, dentro desses 55 que ele trouxe lá atrás, e que a gente, né, acabou de dizer que é discutível se é 55, se não é, muito disso, para mim, é cor. Porque cada um desses elementos vai ser composto por uma cor, né? Logo, está comunicando. Eu coloquei aqui uma foto com uma mulher de vermelho. Uhum. E agora eu coloquei uma outra foto que também tem o vermelho. Então, na primeira foto, eu consigo ver sensualidade. Isso. Vermelha. Uhum. Na segunda foto, eu consigo ver um sinal de perigo, uma advertência. Sim. Ou seja,
a mesma cor, Lígia, me corrija se eu estiver errado, ela pode significar várias coisas. Sim, e para além do contexto, né, a depender de quem está olhando para aquela cor. Em algum momento da nossa vida, por exemplo, a cor branca é a cor da paz. E aí eu penso, né, um médico como você, né? Imaginem um médico que se vista de branco e trabalha no hospital e está lidando ali com situações de estresse o tempo inteiro, com situações de vida e de morte, né? Será que nesse contexto o branco efetivamente está falando de paz? Tá falando Ou isso? para aquela pessoa, de repente, não, né? Eu não estou aqui Na para botar verdade. fogo, nem para queimar, nem para dizer que esses estudos, por exemplo, o livro Psicologia das Cores, que é um livro que eu indico como bibliografia para vocês no curso, a escola indica esse livro, né? E é um dicionário de cor, né? Então, ele associa, foi feito um estudo associando o significado, as emoções, o efeito psicológico das cores nos indivíduos. Mas É fascinante. É fantástico. será que é só isso, né? Coloquei aqui uma foto, né? Eu achei uma foto bem bonita, que é esta. Então, como eu faço para combinar? As combinações estão na natureza. Ninguém fala, nossa, essa arara não está combinando. Ela não está conseguindo comunicar o que ela gostaria de comunicar. As cores já estão de uma forma natural. Porém, eu noto uma certa preguiça e agora vai direto para o público feminino. Daqui a pouco eu falo do masculino, que é a escolha do preto básico. Elas acham, eu vou de preto, e as mulheres usam muito preto, né? Eu coloquei até aqui uma foto, ó. Então, eu costumo falar que isso pode ser preguiça, mas às vezes falta de criatividade. Na sua experiência profissional, Lígia, em relação às mulheres que usavam só preto, tem gente que só tem um guarda-roupa preto. E mudaram isso. Qual é a percepção delas? Elas usavam só preto e, de repente, elas descobriram que havia outras cores no universo delas e que elas podiam combinar de forma diferente, transmitir outras mensagens que elas gostariam, mas não sabiam antes, que era só de preto, né? Qual é a sua experiência em relação a isso? Bom, eu faria duas colocações aqui, né? A primeira que tem relação com o que foi o começo da tua fala, né? Que é a questão do teste de coloração pessoal. A partir da descoberta da cartela de cor, né? E o método que a gente aplica é o sazonal expandido ou 12 estações, né? Como preferirem. Quando você ganha ali de presente a tua cartela de cor, ou seja, quando você tem esse profissional que vai ali e valida isso junto a você, eu vejo que muitos clientes, elas começam a se permitir essa ousadia, né? Então, quer dizer que essas são as cores que no físico vão me deixar mais bonitas, que sempre que eu usar vou estar favorecendo a minha beleza, né? São as cores que me favorecem. E tem uma pessoa técnica dizendo isso para ela. Então, elas ganham essa segurança e começam a ter mais vontade de ousar, né? De forma segura. Eu vejo que essa coisa do preto está muito relacionada ao aspecto da praticidade ao vestir, né? São mulheres que estão no mercado de trabalho, são mulheres que têm uma rotina muito intensa de vida, uma correria muito grande e que às vezes acabam elegendo esse preto por uma questão de conforto e praticidade mesmo. E quando às vezes até se surpreendem, eu descobri que aquilo nem valorizava. Aquilo ali era pura e simplesmente a zona de conforto. A Lisa, que é de Cuiabá, minha amiga, que é consultora de imagem, falou uma coisa que é bem interessante. A maioria me fala que tem medo de errar as combinações. Sim. Realmente, na verdade, aprendeu lá na adolescência, aprendeu a maquiar, aprendeu a tudo. Ser mulher é mais difícil que ser homem. O homem não se preocupa com isso e acaba vestindo preto mesmo. Tem até eu fiz um post aqui até engraçado, uma mulher de blusa amarela. Qual a combinação? Eu falei até que a maioria ia falar que era preto. É o que eu chamo de abelha, né? A pessoa amarelo com preto, amarelo com preto. Nem e dá para combinar com violeta tranquilamente. Sim. Aí só 50%. Fiquei perplexo se não foi pelo que eu falei. Público masculino, olha só o preto básico aqui. Eu salvei aqui uma imagem de um velório. Primeiro costume, qual a cor que eu devo comprar? E eu noto que as mulheres não fazem isso, não compram o primeiro costume azul marinho, não compre preto, porque preto vai ser utilizado em funerais, como vocês viram aqui na foto. Vai ser utilizado quando você estiver trabalhando, se você for garçom ou se você for segurança. Vista, né? Quando o dress code, que eu fiquei chateadíssimo, eu fui para a festa da Ricardo Almeida em São Paulo, né? Eu disse, vou usar meu costume vermelho, marsala, aí dress code, all black. Então, quando o dress code for preto, você vai ter que usar preto. E muitos casais, né, que vão se casar, muitos noivos que vão se casar, dizem que os padrinhos devem estar de preto. Aí não tem o que você fazer, não. Pronto. E a quarta situação que eu vejo é se você for Tom Ford, que fica elegante pra caramba de preto. Fora isso, homens e também mulheres
forem comprar aí o primeiro costume, dá uma olhada com carinho no azul marinho, que é extremamente versátil, e depois você vai comprando outros, tá certo? Vamos lá. Com relação ao preto ser clássico, né? Isso vem historicamente muito em função da Chanel, né? Da Coco Chanel, quem eternizou o pretinho básico, né? E por ela ser uma mulher muito clássica, muito chique, isso meio que se virou como se fosse uma regra. Todo mundo pode usar o preto porque o preto vai bem em todas as situações. E a gente está meio que desmistificando isso aqui agora, né? E a outra coisa também que banalizou muito o uso do preto é a questão do que o preto emagrece, o que é nada mais é do que um mito, né? O que emagrece é fechar a boca, ir para academia, é malhar. O preto como cor, o que ele faz, né? Por ele ser uma cor opaca e escura, ele não deixa fazer com que a nossa silhueta dê a sensação de amplitude. Mas tudo é mito. O preto, ele não necessariamente vai bem com todo mundo, não necessariamente ele emagrece e não necessariamente ele combina bem com todas as cores. Você acabou de dar um exemplo aí do preto com amarelo. É a coisa da abelha mesmo. Então, você vê uma pessoa vestida de preto com amarelo, não te passa uma sensação agradável. Porque a abelha, na natureza, ela tem essa cor justamente para simbolizar que ela não é um animal dócil, né? Que ela não tá ali para brincadeira, né? É uma coisa mais agressiva mesmo. Algumas pessoas não usam hipótese alguma, e isso pode estar muito relacionado com crença também, e uma questão de subjetividade de bom gosto e mau gosto. O preto com marrom, o preto com azul marinho, né? Então, assim, o preto não necessariamente ele combina com todas as cores, não. E o teste do amarelo lá, muita gente vai em cima logo. E se você olhar em festas, quando a mulher tá com amarelo, ela vai estar com preto embaixo. Porque ela não tem tempo, porque o marido tá chamando, porque ela não quer arriscar, como a Lisa falou. Eu nunca usei a cor preta na parte de cima. Quem fala é o Charlton, é homem, tá? Porque a minha esposa, eu acho, né, falava que pessoas com pele escura não poderiam usar cor preta em cima. Tem algo a comentar aí, Lígia? Eu acho que aí a gente vai começar a falar já de uma questão de morfologia, né? Como na silhueta masculina, né? A silhueta que a gente considera ideal é de triângulo invertido, onde a gente tem que ter um reforço de peso visual maior na parte de cima. De repente, aquilo que eu acabei de comentar, né? Como o preto, a intenção do preto é manter. Talvez você usar uma roupa preta em cima, você acabe não ressaltando, não deixando em evidência aquilo que deveria na silhueta masculina tá mais evidente. Mas, assim, não tem nenhuma objeção a preto na parte de cima para homem também, né? Depende muito também do que ele gostaria de comunicar, né? Porque o preto é uma cor que sempre... Ela não vai ser uma cor que vai passar uma pessoa aberta, uma abertura, um acolhimento, uma proximidade, né? Mais calor. Então, assim, também depende muito do que ele pretende comunicar, né? Talvez tenha um viés mais relacionado a isso. Tenho poucas roupas pretas depois que fiz o curso do Solon, que está aqui online. Grande abraço, Solon. E depois que fiz o curso com você, Lígia. Então, a mente abriu e está escancarada para aprender muitas coisas. Mas você já veio pronto, né? Isso aí, pelo amor de Deus, né? O cara já veio pronto para o curso de consultoria de imagem. Olha só, isso aqui é para as consultoras de imagem, praticamente o estetoscópio é para o médico, né? Ai, meu Deus, então, a roda cromática. O disco cromático, o disco de Newton. Até... Então, muita gente pergunta como combinar. Eu falei do monocromatismo, falei das combinações análogas, né? Que são combinações vizinhas no círculo cromático, né? São as análogas. Falei das combinações complementares, essa aí é que eu mais gosto, que são as combinações opostas no círculo cromático. Existem várias possibilidades para você sair da mesmice. Isso eu falo sempre quando vai se comentar sobre meias. Quando você começa a se vestir de forma diferente, então combina a meia com a calça ou com o sapato. Coloquei aqui, a gente estava até debatendo, Lígia, agora chegou a hora de debater mais sobre o visual monocromático, né? Porque na minha cabeça, se você tem marrom e você tem um tom de marrom, você está monocromático. Que é como esse jovem aqui está. O que você acha disso? Esse outro aqui, ó, um verde e um tom de verde. E aqui o azul tá todo monocromático, que é mais fácil, né? Que é um costume, ou é um terno. Na verdade, essa última imagem aí, para mim, ele já não é monocromático, porque eu consigo enxergar duas cores. E a segunda cor seria o cinza, né? E aí a gente já estaria falando de uma harmonia bicolor. E aí... Eu, como professora, quando a gente fala de uma harmonia monocromática, como o próprio nome já diz, você está falando monocromia, uma única cor, né? Então, você pode até ter nuances dessa mesma cor, dessa mesma matiz ou dessa mesma família de cor. No círculo cromático, ele classificou as cores, né? E qualificou com relação a cores primárias, secundárias e terciárias.
E são essas 12 cores que a gente enxerga na borda mais externa do círculo cromático. Então, cada uma dessas cores é uma família de cor, é uma matiz de cor diferente. Então, eu só posso falar de monocromia num look quando efetivamente eu escolho uma dessas cores e trabalho o look com essa família de cores. Então, na real, é assim. Seria uma fatia dessa aqui da pizza? Exatamente. Aqui seria monocromático. Seria monocromático. Eu posso ter a gradação de cor, né? De tons de cor, de saturação de cor, mas desde que seja a mesma cor, ok? Então, seria uma monocromia. Isso sendo bem técnica, tá? E até levando em consideração a grafia da palavra, o que significa em termos de simbologia, né? Então, monocromático, a gente só poderia ter uma única cor. E também outra coisa, assim, que me desgasta muito, que me cansa muito, e eu bato muito isso também com os meus alunos em sala de aula, quando eu tenho oportunidade, no workshop também, que é essa coisa de se limitar muito só à roda cromática, ao círculo cromático. Porque, na verdade, a gente só tem 12 cores, né? E a gente sabe que o olho humano hoje ele é capaz de enxergar 16 milhões de possibilidades de cores. E a gente se ater só a 12, eu acho isso de uma pobreza muito grande, sabe? Também acho. Acho que dá para variar bastante, usar a criatividade. Os homens têm mais dificuldade porque vem aquela coisa, o machismo, é gay, não sei o quê, e daí o cara for, né? Uhum. E as esposas não deixam os homens não usarem. Certa vez eu fui comprar um costume, na verdade fui levar para ajustar um costume meu que era cinza, e estava um jovem, que eu acho que ele segue o Solon. O jovem chegou lá, vestiu 2 costumes, um preto, o jovem tinha 22 anos no máximo, um preto e um marinho. Ele foi no marinho, disse, é esse que eu quero. E a mãe disse, não, você vai com esse preto, e a mãe está pagando, quem paga é quem decide, e levou o preto, apesar do jovem estar correto. Então tem muito tabu que as pessoas não, às vezes não se permitem ousar, né, e usar outras cores. Ai, mulherada, vamos abrir a cabeça, né? Deus me livre, homem mal arrumado andando do lado da gente. Eu tenho horror disso. Meu marido tem que estar mais arrumado igual a mim. Menos do que eu, ele não sai nem de casa. Eu faço ele obrigatoriamente, né? Claro, imagina que eu quero saber de homem mal namorado andando do meu lado, tá louco. A Lisa falou aqui que foi olhar o costume lá do esposo dela, a Lisa de Cuiabá, e disse que é azul marinho. Show de bola, Lisa. Acertou. Perguntaram aqui sobre círculo cromático, onde comprar. Não precisa você comprar, se você não é consultor de imagem, você pode baixar o aplicativo, tem no meu highlights aqui, círculo cromático. Eu dou indicação do aplicativo para iOS e para Android. Inclusive tem um fantástico, que você coloca na roupa, escolhe a harmonia e ele mostra a outra. Legal. É fantástico. Tem nos highlights aí os aplicativos para você usar. Lígia, algum comentário sobre esses visuais aqui? Eu coloquei como monocromático ainda. Olha só. Bicolor. Uhum. Na minha cabeça, monocromático. Complementar, eu diria também. Esse terceiro aqui, o amarelo, complementar? Sim, você tem 2 cores. E você tem uma cor relativamente mais quente e uma cor relativamente mais fria. Você está falando da bolsa também, é isso? Sim. No caso das mulheres, sempre que o acessório... É porque o homem vai ser mais difícil usar um acessório que tenha peso, impacto na produção, né? Mas no caso das mulheres, sempre que tiver um acessório maior, né? Alguma coisa que a gente consiga contar como mais uma cor, a gente vai ter que levar em consideração, tá? Então, por exemplo, se a gente for pensar numa cliente que ela é mais clássica, mais elegante... Ela já tem o monocromático como algo muito dentro da zona de conforto dela. Mas, por alguma razão, ela contratou a consultoria de imagem e o objetivo dela é parecer uma pessoa mais comunicativa, mais aberta, mais contemporânea. Uhum. E a gente, como consultor, elege usar para essa cliente a harmonia complementar. O que é uma harmonia complementar? Né? São duas cores, mais do que isso não é complementar, ok? E elas se chamam complementar, elas recebem essa qualificação, essa classificação, porque elas se complementam em termos de temperatura da cor. Então, basta que eu tenha 2 cores e entre essas cores precisa existir uma diferença de temperatura. Então, aqui uma harmonia complementar. Por favor, diga que sim. Sim, aí esse amarelo bem quente, 2 peças, né? E em cima um tom de magenta, não sei, me parece uma coisa meio... Então, eu tenho o amarelo que é quente, ninguém vai esfriar isso aí, não consegue esfriar amarelo, nem laranja, ninguém consegue esfriar. Mas esse magenta aí também advém do vermelho, que é quente. E pelo que você está dizendo, complementar na sua concepção aí, é quente e frio.
Sim. Ou eu Mas a entendi gente errado? sabe que você pode ter vermelhos relativamente mais quentes e mais frios, assim como você pode ter azuis relativamente mais quentes e mais frios. Então, você tem que se ater à temperatura da cor, tá? Não é porque é vermelho que vai ser sempre quente, não é porque é azul que vai ser sempre frio. Então aqui nós temos talvez uma triádica, né? Uma Talvez porque triádica, sim. triádica, né? Três O cores. vermelho não, o telha do kimono com uma cor de ocre, né? Não sei, um tom alaranjado, bem quentes. E por dentro é preto ou é um tom de É um vinho? violeta bem fechado. Violeta Então, fechado. sim. Então, você tem uma triádica, uma tríade. Muito bom. Muito bom, Lígia. Eu acho que tem muitas consultoras aqui. Então, para as consultoras de imagem, eu quero indicar o curso da Lígia. E se estiver em setembro, eu estarei lá em São Paulo. 15 e 16 de setembro, é segunda e terça. Que é o Gossip Colors. Ao contrário, está aí aparecendo para vocês. Mas, se você quiser pegar mais informação, segue a Lígia aí, que é Miroá Consultoria de Imagem. É o Instagram da Lígia aí. Quero agradecer, vou ver aqui algumas perguntas. A Lisa está perguntando se vai depender da temperatura, sim. Para ser complementar, vai depender da temperatura. É essa a resposta. E para ser triádica também vai depender da temperatura. Para ser bicolor vai depender da presença do preto, do branco ou do cinza, mais uma cor. Para ser monocromática, uma única cor, mesmo que com variação de valor ou saturação, mas tem que ser a mesma família. É muito sutil. E as pessoas, elas não prestam atenção, né? Principalmente as consultoras. O público final não tem problema, né? Não é obrigado a saber. Mas nós, como profissionais, a gente tem que se ater às sutilezas. Com relação ao workshop, o que eu queria dizer, e sem querer polemizar também, não estou aqui para polemizar, nem gosto de polêmica. Por que eu formatei esse workshop? Né? Qual o objetivo dele, já que você tocou no assunto? Porque aqui no Brasil, a gente acaba supervalorizando muito a questão da cartela de cor, né? Isso é uma coisa muito nossa, que é Brasil, tá? Se a gente for para a França, né? Eu tenho formação francesa, eu trabalho numa escola francesa. Isso é mais uma etapa da consultoria, tão importante quanto você saber seu estilo, saber seu tipo físico, enfim. E aqui no Brasil, a gente acaba dando muito valor à questão da cartela de cor. E o mercado de consultoria popularizando muito na prestação desse tipo de serviço. E eu, como uma pessoa que eu tenho uma visão mais humanizada da coisa, né? Eu entendo que a consultoria de imagem, até na filosofia que eu trabalho, é o ser para vestir. Você entregar somente uma cartela de cor para uma pessoa, você não está trazendo benefício nenhum para a vida dessa pessoa. E aí eu formatei o workshop, o Gossip, né? Gossip Colors, justamente com essa intenção de trazer mais ferramentas para as consultoras de imagem, para os consultores de imagem, para que possam fazer atendimentos de cor, ainda que seja fora de um processo de consultoria de imagem, mas com mais propriedade e entendendo de verdade aquela pessoa que está ali na sua frente. E poder agregar valor a essa atuação com cor. Então, se hoje você cobra, sei lá, 400, 500 reais para fazer uma coloração pessoal, entregar uma cartela de cor, com as ferramentas do Gossip, onde você vai aprender sobre o significado das cores, a gente vai conversar melhor sobre essa questão das harmonias, a simbologia, efeitos psicológicos, efeitos culturais, efeitos das cores no tempo, enfim. Você consegue fazer isso com muito mais propriedade. Daqui a pouco você faz 2 sessões de cores dentro de um processo de consultoria e você consegue atender com mais propriedade e levando mais qualidade, agregando valor de verdade, fazendo a diferença na vida desse cliente, né, que está procurando essa ajuda, mesmo que seja através só da etapa de cores. Então, esse foi o meu objetivo maior quando eu formatei o Gossip. É informação, Lígia, de qualidade, informação selecionada. Então, nós, em quaisquer profissões, devemos buscar sempre melhorias. Não tem como você reclamar depois que você não está conseguindo seus rendimentos de acordo com o que você trabalha. Eu falo isso para minhas clientes e meus clientes. Caramba, consultoria não é só colorimetria, não é só você chegar e falar de biótica, não é só análise de estilo. Você muda a pessoa. E não é isso que a gente vê em alguns lugares, e aí eu gosto de polemizar, né? Porque tem gente fazendo colorimetria online. Hoje é impossível. Amanhã, não sei. Vai que inventa aí alguma coisa robótica que dá para fazer. Então, Lígia, eu preparei até uma foto aqui. Obrigado. Ai, que lindo! Muito obrigado! Considerações finais, eu quero agradecer a todos vocês aqui que estiveram presentes. Lígia, considerações finais e pra gente dar uma boa noite. Quer falar alguma coisa mais? Não, mais uma vez, né, agradecer por você me fazer passar essa vergonha, né? Mas tudo bem, vou abrir o meu aqui na sequência, porque ou eu tomo vinho ou eu converso seriamente, né? Para brincar, tudo bem. Agradecer pelo espaço, agradecer pelo pessoal que ouviu a gente até agora.
vamos colorir esse mundo, vamos colorir a vida, né? Nem só de vinho é feito o mundo, é feito de cores também, né? Nem só de preto básico, né? Nem só de pretinho O mundo básico. feminino. Exato. Obrigado, Obrigada, Lívia. Um querido. grande beijo. Vou Gratidão. desconectar agora, tá? A gente se Obrigado fala, a tá? todos. Boa noite. Beijo. Boa noite. Beijo.